10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service, locação de mão de obra. Estamos iniciando mais uma edição do programa Negócios em Foco. Estamos recebendo Larissa Dantas, vice-presidente do Sindicato das Empresas de Construção Civil. Daqui a 30 segundos teremos aqui Larissa Dantas, que vai falar sobre o mercado imobiliário, a situação em que se encontra esse mercado de Natal e do Rio Grande do Norte, no que diz respeito à economia e à presença da construção civil nessa economia do Rio Grande do Norte. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos entrevistando aqui a doutora Larissa Dantas, que é engenheira civil, também advogada e corretora de imóveis, quer dizer, ou seja, é uma pessoa que é completa nesse ramo da construção civil, do mercado imobiliário. Ela também exerce a função de vice-presidente do Sindicato das Empresas de Construção Civil do Rio Grande do Norte e é diretora comercial da construtora S. Dantas, uma das mais consolidadas empresas do ramo de construção civil no Rio Grande do Norte. Doutora Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Nós estamos aqui à disposição para lhe ouvir e os nossos telespectadores, eles também querem saber coisas, assuntos sobre o mercado imobiliário. Eu começo lhe perguntando como anda o mercado imobiliário em Natal e no Rio Grande do Norte, depois daquele boom que nós tivemos há cerca de 5, 6 anos atrás, não é? De muitos investimentos, inclusive internacionais, houve uma certa retração, e depois uma reacomodação, e hoje como anda o mercado imobiliário? Bom, Marcos, inicialmente gostaria de agradecer o convite para participar do programa. É um prazer estar aqui, agradecer os elogios, e especialmente para a nossa empresa. A S. Dantas se orgulha de fazer parte da indústria da construção civil aqui em Natal há mais de 30 anos e trabalhamos com muito orgulho. Também o Sinduscom também agradece a oportunidade. Não tem como vir duas pessoas diferentes. Então, sempre a gente vem falar da empresa, acaba falando do Sinduscom, vem falar do Sinduscom, acaba falando da empresa. Não tem como. Mas e, consequentemente, do mercado, né? E do mercado, exatamente. Então, o mercado hoje, nós estamos num momento, eu diria assim, singular. É um momento, como você mesmo colocou, nós tivemos o boom há um tempo atrás e, evidentemente, como qualquer outro mercado, qualquer outra indústria, nós não poderíamos continuar subindo numa curva onde a gente tem sempre, eu sempre como engenheiro, eu sempre penso em gráficos, né? Então a gente vem no mercado que vem em uma curva ascendente. Ela agora não está descendente, mas ela está no momento de acomodação. Então esse mercado necessariamente ele precisava desse freio de arrumação para a gente ter, digamos assim, um momento de separar o joio do trigo,
o momento em que as empresas estão trabalhando com muito mais esforço para conseguir fazer vendas, fazendo produtos cada vez melhores. E isso, só quem ganha no final é o consumidor, né? Porque na hora que as empresas estão disputando um mercado onde as pessoas estão mais conservadoras para investir, que é este momento do cenário nacional da economia, acaba que o esforço, o produto tem que ser muito bom. A construtora ele tem que encantar muito mais o cliente na hora de vender. E, mais uma vez, repetimos, quem sai ganhando é o consumidor. É na hora da negociação, na hora de escolher o produto, ele vai ter acesso a produtos cada vez melhores e com a melhor negociação possível. Seja ela com uma empresa de pequeno porte, de médio porte, seja ela com essas empresas grandes que vieram também para o nosso estado e que também agregaram valor ao nosso mercado, seja tecnologicamente falando, seja de uma certa forma também sempre elevando o nível técnico das empresas. Isso é muito salutar e é muito saudável que isso tenha acontecido. Também fazendo essa injeção financeira na economia do Estado, né? Essas empresas de fora. São sempre bem-vindos e é importante ressaltar que o Sinduscom tem uma política de sempre ter como bem-vindas essas empresas que vêm atuar aqui no nosso Estado. É muito importante que o consumidor ele tenha essa sensação. Nós não temos aqui um separatismo no sentido de essas empresas são de fora, a gente não quer aqui, a gente só quer os locais. Não. É importante ressaltar que são empresas que funcionam com mecanismos totalmente diferentes. Fato. As empresas de capital aberto, que têm um maior potencial financeiro, têm engenharia econômica e uma engenharia financeira bem mais sofisticada e conseguem dar altos descontos, etc. As empresas pequenas e médias locais não têm essa capacidade. Entretanto, tem um produto que é feito com muito esmero, porque a construção civil, a gente tem que ter em mente que é uma indústria que ela é artesanal. E na hora que ela é feita de forma artesanal, a gente sabe que na hora que a gente tem um produto que foi feito, agora me fugiu o raciocínio, mas ele vai ser feito com muito mais capricho por quem só faz aquilo e que faz aquilo em sequência. Né? Na hora que a gente tem uma máquina maior trabalhando para fazer aquele produto, não é que ele não faça tão bem feito, ele faz tão bem feito quanto, mas a gente tem que dar crédito a essas empresas pequenas e médias que vêm sobrevivendo, mesmo depois dessa avalanche de empresas grandes terem chegado, e elas têm muito mérito de estarem aí, e hoje reunidas numa campanha, né, que a gente gostaria de falar sobre o assunto que você já deve estar sabendo. Sim, com certeza. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário com você e ao mesmo tempo uma pergunta. Nós tivemos digamos assim, uma injeção, um apoio ao setor da construção civil com a política do governo federal do programa Minha Casa Minha Vida. Depois, esse programa ele vem enfrentando uma série de dificuldades no que diz respeito ao repasse dos pagamentos das construtoras. No nosso estado, o setor da construção civil ele emprega hoje cerca de 40 mil pessoas, é isso? Isso, historicamente nós empregamos 40 mil pessoas. E saiu essa notícia há cerca de 60 dias atrás, aproximadamente, de um desemprego aproximado de 10% desse efetivo em função desse desenrolar do programa que não vinha atendendo bem as expectativas. Como é que isso anda hoje? Há já uma regularidade nesse pagamento? Essas demissões realmente aconteceram, já foram retomadas? Gostaria que você desse essa informação. É muito importante, primeiro, esclarecer para o telespectador o seguinte aspecto. Nós, quando falamos em mercado imobiliário, a construção civil tem a indústria da construção pesada, de obras públicas, e tem o mercado imobiliário. Quando a gente fala de mercado imobiliário, a gente pode dividir o mercado imobiliário da seguinte forma. Tem as empresas de capital aberto, a gente tem as empresas locais, pequenas e médias, que têm tradição e que sempre trabalharam no ramo, e aí tem as empresas que têm trabalhado com o programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa Minha Casa Minha Vida, por sua vez, ele é dividido em 3 faixas. Eu não vou saber detalhar características, até para não vou saber e nem quero perder tempo com isso. O importante destacar é o seguinte, a faixa 1, ele tem recursos do FAR, que são recursos do Tesouro Nacional, certo? A faixa 2 e 3 são recursos do SBPE, são recursos da poupança e que nada tem a ver com a faixa 1.
O problema que você relata e que nós estamos realmente passando atualmente e que é extremamente sério, gravíssimo. Eu mesma já estive pessoalmente em Brasília várias vezes tentando resolver junto à nossa bancada federal, pleiteando audiências com os ministros, que conseguimos, inclusive, através do nosso governador também. Mas essa faixa 1, que tem recursos do Tesouro Nacional, do governo federal, é que vem passando por esses problemas. Então, realmente, o governo federal tem atrasado esses recursos. Esse desemprego, a gente tem tentado minimizar ao máximo, mas as demissões já iniciaram. O nosso comprometimento no sentido de não fazer as pessoas perderem o emprego e também as obras não pararem tem sido no grau máximo de esforço, mas é fato que essas empresas que assumiram o Minha Casa Minha Vida faixa 1 aqui no Rio Grande do Norte, que é um programa do governo federal, ressalto mais uma vez, elas se colocaram em posição de extremo risco financeiro, estão arcando sérios prejuízos. Até agora isso não foi regularizado. Existe uma divergência entre a comunicação do governo federal com as empresas, porque o governo federal disse, não, nós estamos completamente em dia. Né? Nós tivemos a oportunidade de conversar N vezes com o senador Garibaldi Filho, que tem dado muito apoio para a gente, e aí ele mandou uma correspondência para a Caixa Econômica Federal de Brasília, a Caixa Econômica Federal de Brasília respondeu que estava em dia. Quer dizer, então a gente está mentindo? O Sinuscom está inventando essa história toda? Quer dizer, foi um absurdo. Assim, nós fomos desrespeitados, estamos sendo extremamente prejudicados. O setor, as empresas que fazem parte, repito mais uma vez, do faixa 1, do Minha Casa Minha Vida 1, essas empresas estão passando por dificuldades. Elas estão levando perdoe a palavra, mas um calote. Elas estão levando um calote, elas estão pagando fornecedores em atraso, estão com duplicatas protestadas, coisa que nunca tiveram na vida. É uma situação... Eu tenho amigos que participam desse trabalho. Nossa empresa não trabalha com isso, mas eu já passei noites sem dormir por causa desse assunto. Todo o nosso setor tem se movimentado. Então, é extremamente importante que você tenha colocado esse assunto também. Não tem nenhuma vez que a gente chegue para dar uma entrevista que a gente não fale disso. Mas também é importante separar que o mercado imobiliário ele não depende desses recursos. Exatamente. Essa é uma faixa, né? São algumas empresas que estão participando, e é uma faixa apenas do programa Minha Casa Minha Vida 1. Minha Casa Minha Vida, é só a faixa 1. O 2 e 3 são recursos da poupança, que aí não tem nada a ver com esses recursos que esses continuam funcionando normalmente. E também é importante registrar que a Caixa Econômica Federal tem sido um parceiro forte do Sinuscom nos últimos anos e é mera repassadora dos recursos. Então, os recursos vêm do Tesouro Nacional. Quantas empresas hoje compõem o quadro do Sinuscom? Atualmente, nós temos 130 empresas aproximadamente. Dentre elas, empresas que trabalham com obras públicas e empresas que trabalham com o mercado imobiliário. Pequenas, médias e grandes. O sindicato agrega construtoras e também empresas afins que produzem, digamos, produtos para a construção civil? Digamos, uma empresa que fabrica concreto que fornece para a construtora, ela faz parte desse sindicato ou apenas quem trabalha especificamente na construção civil? Não, só quem trabalha especificamente com a construção civil, porque para essas empresas que trabalham com esses outros tipos de produto, existem outros sindicatos que fazem parte da Fierne, né? Que todos os sindicatos são agregados à Fierne, que vamos dizer assim, é o sindicato mãe. O sindicato da construção civil tem uma peculiaridade. Além da Fierne, nós temos também uma representatividade nacional, que é a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que também participamos lá nas câmaras divididas por assuntos. Entendo. Nós vamos a um pequeno intervalo, né? E, na sequência, voltaremos com outros assuntos de interesse do telespectador.
Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Programa Negócios em Foco, de volta nesse segundo bloco com Larissa Dantas. Larissa, estamos falando sobre o mercado imobiliário e é um assunto muito vasto, tem muitas informações, a gente tem aqui que selecionar, não é? Não fugir muito ao que está se falando. Mas Natal, nossa cidade, é uma cidade realmente que desperta o interesse, não é? De muitas pessoas de virem morar, de investir. E recentemente, ou seja, início desse ano, nós tivemos na revista Exame o resultado de uma pesquisa que indica Natal como a cidade do Nordeste, a melhor cidade do Nordeste para investimentos imobiliários, né? Cidades com até 1 milhão de habitantes. Essa pesquisa foi feita com cidades em todo o Brasil com mais de 1 milhão de habitantes. E no ranking do país, no Brasil, Natal se coloca como a 5ª melhor cidade para investimentos em cidades com menos de 1 milhão de habitantes. Eu gostaria que você trouxesse mais informações sobre essa pesquisa e algum comentário sobre realmente essa característica, vamos dizer assim, esse resultado da pesquisa tão interessante, tão promovedor da nossa cidade. Essa pesquisa deixou o setor realmente extremamente feliz. Natal já é uma cidade que tem uma vocação, Marcos, turística. Sempre é aquela cidade que quem vem aqui visitar sempre tem vontade de voltar. É impressionante, né? A gente viaja, vai para outra cidade do país e aí as pessoas, eu já estive em Natal, olha, eu adorei, estive em tal lugar, tenho vontade de morar lá. E a gente teve mais ou menos em 2011 um fluxo de pessoas, inclusive de outros países, querendo vir morar aqui. Né? Depois isso parou por razões outras, econômicas, que nada tem a ver com essa vontade, mas a gente ainda tem hoje esse registro de pessoas que vêm adquirir imóvel em Natal, as empresas que trabalham com construção civil. Então, essa pesquisa veio só, vamos dizer assim, confirmar, exatamente, obrigada. Veio confirmar o que a gente já sabia de sentimento, porque a gente que trabalha na área há muito tempo, a gente vai tendo aquele feeling. Né? Uma coisa que é muito importante colocar também, que além de ela ter sido colocada como a 5ª melhor para investir, a primeira do Nordeste, né, concorrendo com a Grande Fortaleza, Recife, etc., João Pessoa, mesmo também aqui pertinho, ela tem hoje o metro quadrado, não foi nessa pesquisa, já foi em outra edição da revista Exame, ela tem hoje o preço do metro quadrado mais barato, mais em conta, né, do Nordeste. E isso também é muito, talvez seja também um dos atrativos para as pessoas virem morar aqui, além das nossas belezas. Você vê que houve um movimento das empresas grandes de capital aberto de construção civil do país, vieram para cá, para Natal. Mas eles tinham evidentemente, quando uma empresa dessa vem para cá, ela faz toda uma pesquisa de mercado, etc., para vir para cá. Então, agora, existe também uma questão de você ter que adaptar ao poder aquisitivo local. Cada cidade ela tem digamos assim, uma peculiaridade cultural, né, do povo dali, e aí isso é o que faz movimentar o mercado de uma forma geral. E aí a gente tem os resultados que hoje estão no mercado, né, da forma como o mercado tem se comportado hoje. Você pode até me perguntar, é uma coisa que as pessoas têm perguntado muito, e eu acho importante registrar. Mas será que não tem apartamento demais? Estão tendo aí promoções, mas essas grandes campanhas que estão acontecendo são mais no sentido de animar o investidor. Né? Com uma campanha como essa, com campanhas como as que estão acontecendo agora, atrelados a essa pesquisa, a gente faz abrir ao consumidor, abrir a mente do consumidor para que ele consiga vislumbrar
que o imóvel é um investimento seguro. A gente tem usado muito ultimamente a frase seguinte, que o imóvel é um endividamento saudável, adquirir um imóvel é um endividamento saudável. E tem uma campanha muito interessante que tem passado no Estadão, que eu sempre tenho lido no Jornal Nacional, né, no Estado de São Paulo. Ele coloca assim, tijolo, moeda forte. Eu achei muito bacana isso. Então, se aliar uma cidade maravilhosa, com preços bons, para investir em imóvel, não tem como errar. Outro fator também que ajuda, que auxilia a esse ânimo do mercado imobiliário, é que nós temos ainda um grande déficit habitacional, né? Isso. Estamos passando por uma crise econômica no país inteiro, mas o mercado imobiliário ele se mostra com pujança para superar essa crise de forma saudável, né? Porque você tem um déficit habitacional, como falei, existem todas essas condições de preços favoráveis, numa cidade bacana, e além disso, como você vem bem dizendo, é um investimento que é o sonho de todo mundo, é ter o seu imóvel próprio, né? E que é um endividamento saudável, que você se endivida, por exemplo, na compra de um automóvel, é uma coisa que você sabe que vai somente perder né, parte do seu capital com o tempo, com o desgaste, né? E o imóvel você sempre ganha. O automóvel você tira da loja, você já perdeu 30%. Né? O imóvel, historicamente, ele não desvaloriza. Né? E aí é uma coisa também que também é interessante, ninguém vai deixar, vamos dizer, se você tiver com um casamento marcado para daqui a 3 meses, será que alguém vai deixar de comprar o seu imóvel para casar por causa da crise? Não vai. Não vai. É uma coisa, uma indústria que ela naturalmente, ela dificilmente para. Né? Ela atende uma necessidade de segurança, porque desde a época das cavernas que o homem procura o seu lugar, né? Ser dono do seu espaço. Isso. Né? Então eu acho que mesmo diante dessa crise, o mercado imobiliário vai atravessar essa crise de forma saudável, né? Evidentemente que nós temos feito muito mais esforço para vender. Por quê? Porque as pessoas elas ficam mais cautelosas. Isso é fato. Não tem como negar isso. Mas, na hora que vem as campanhas, vem a mídia, vem o marketing, aí a importância de a gente estar aqui no programa, como esse seu, que esclarece as pessoas, e aí elas começam a... realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu vou me endividar no imóvel, mas é um endividamento saudável. É muito melhor do que me endividar comprando uma besteira. Ou, às vezes, tem gente que gosta de viajar. Ok. Eu lembro de uma amiga de mamãe de infância que ela nunca teve um apartamento para morar, mas ela adorava, ela conhece o mundo inteiro. Né? Mas não é a regra geral é como você mesmo colocou, é que cada um quer ter a sua casa, o seu lugar para morar, desde os primórdios. Né? A regra geral é essa, do ser humano. Larissa, você falou em campanha, eu tenho conhecimento que inclusive você está participando, né, como uma das pessoas que está coordenando, uma campanha publicitária que visa exatamente promover essa motivação na população. É uma campanha que está reunindo algumas empresas, tanto do mercado imobiliário no que diz respeito à venda, ou seja, imobiliárias como construtoras, e uma campanha grande que está movimentando os veículos de comunicação. Fala um pouquinho dessa campanha, quem é que está participando, qual é o objetivo dela, né? Como é que está acontecendo essa campanha e até quando vai? Essa campanha tem sido, assim, muito bom participar dela. É uma campanha inovadora, foi idealizada pela Top 10 de Suzano Mota, junto com Caio Fernandes. Nós já, a S. Dantas, a nossa construtora, a S. Dantas já tinha procurado o Caio há um tempo, no início desse ano, para fazer as nossas vendas. Né? Nesse momento que o mercado, a dinâmica de vendas do mercado mudou, nós precisávamos de uma pessoa como o Caio para trabalhar o nosso produto. E aí, quando chegamos lá em Caio, nos deparamos com outros colegas construtores. Constel, de Francisco Vasconcelos, que a gente chama de Chiquinho. Tem mais a Coengen, a construtora EMA, a construtora Aldan, S. Dantas, Constel, Coengen, Aldan e EMA, a construtora EMA também. Eu estou dizendo as 5 aqui para não ter perigo de esquecer ninguém. Então, essas 5 construtoras entraram com 7 empreendimentos e aí nós estamos fazendo televisão, revista, jornal, agora no 3º piso do Midway, uma loja.
E estamos, na verdade, o Expo Imóveis. É uma loja no Mira que funciona, o Expo Imóveis, mas é essa exposição que a gente está levando para o consumidor, essas 5 empresas que se juntaram para fazer esse movimento. É uma campanha realmente diferente de tudo que a gente viu até agora. 5 empresas construtoras concorrentes entre si, mas trabalhando todas com o mesmo ideal. Então, todas têm, modéstia à parte, credibilidade. E é interessante, porque às vezes o meu produto não cabe no bolso ou não se adequa à realidade de uma família, mas tem outro que se adequa e vice-versa. Né? Então, nós fizemos questão de colocar os 7 empreendimentos, todos diferentes um do outro. Né? Houve até algumas empresas que quiseram participar, mas aí, por exemplo, tem um produto igual ao meu, aí não dá certo. Quem entrou primeiro, quem aderiu, foi que teve a preferência. E nós estamos já no 2º mês da campanha, estamos finalizando o 3º, mas com possibilidade de prorrogação. Isso aí a gente está estudando, porque é um investimento alto em mídia, né? Mas está tendo o retorno que esperávamos. Eu acho que é isso que importa. Né? A gente trazer para o consumidor que o mercado imobiliário, ele também tem outras empresas que são pequenas e médias, que não têm essa pujança das grandes, que estão aí nas mídias com muito mais força, e também dá opção para ele de escolha de compra, né? Para dar uma pesquisa. Então, antes de você comprar, consumidor, vá lá no Expo Imóveis, no 3º piso do Midway, para ver lá nossos produtos, para ver o que é que vocês têm para adequar. E também, uma coisa muito importante, é que essas 5 empresas que eu falei aqui, elas todas estão disponíveis para negociar olho no olho, né, a qualquer hora. Então, nós trabalhamos com isso há muitos anos, todas as 5 empresas, e nós nos orgulhamos de fazer parte da indústria imobiliária, da indústria da construção civil aqui da nossa cidade. Muito bem. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. Eu acho que é uma entrevista muito esclarecedora, né, de interesse do nosso telespectador. E eu queria reservar esse último minuto para você levar a sua palavra de otimismo, né, tanto ao empresário como ao consumidor participando do mercado imobiliário. Para o empresário, eu acho até que o empresário em si, aquele que realmente tem no sangue a veia do empresário, ele já está acostumado com essa história de sobe e desce, né? Porque nem tudo é céu de brigadeiro. Nós já passamos por outras crises, já passamos por outros momentos, e esse é mais um momento que daqui a pouco vai estar tudo solucionado. Para o consumidor, eu quero dizer o seguinte, que na hora de você adquirir o seu imóvel, procure um assessor, um consultor imobiliário, um corretor credenciado ao Cresce, primeira coisa, né, que tenha capacidade de lhe dar uma boa assessoria e procure o produto que melhor se adequa à sua realidade como família. E aí vai fazer a sua negociação com a construtora, né? A gente tem aí boas opções no mercado, não desanime, né? A aquisição de da casa própria é um momento de sonho para toda a família, é um momento de realização, e nós temos sempre tido em mente deixar esse momento para o consumidor, para o nosso cliente, um momento positivo. Então, não vamos falar em crise. Tenho visto muito aí nas redes sociais a palavra crise sem o S. Então, na hora do crise, você crie. Mas também crie esse sentimento positivo de que a casa própria é um endividamento saudável. Você não está jogando dinheiro fora, pelo contrário, você está deixando de pagar um aluguel. Você está juntando, exatamente, você está formando o patrimônio da sua família. Então, eu acho que imóvel sempre foi um bom investimento. E aí, roubando um pouquinho a frase lá do Estadão, tijolo sempre foi uma moeda forte. Muito obrigado, Larissa, pela sua participação no nosso programa. Nós que agradecemos a oportunidade, Marco César. Obrigada. Programa Negócios em Foco. Oferecimento: JMT Service. Locação de mão de obra.
Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra.